Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 25 de janeiro de 2021 e começa agora mais um informativo Coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião aqui para o nosso WhatsApp. Anote aí o telefone, é o 991637905 e temos o telefone fixo aqui da TV Câmara também, 32147766. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos lá no Facebook e também no YouTube. Acesse, curta e compartilhe nossas páginas. E, como você já sabe, estamos ao vivo também pelo streaming do nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Acesse nosso site, fique por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara, os projetos que estão em tramitação e tudo mais. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitos há pouco aí pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, até hoje, segunda-feira, 25 de janeiro, foram confirmados, olha só, 40.205 casos positivos, isso acumulado aí desde o início da pandemia, em 20 de março de 2020. Mas tivemos 538 novos casos desde sexta-feira, data da última atualização. E, lamentavelmente, até o momento, 1.018 mortes confirmadas, sendo 10 mortes em 3 dias. Então, de sexta-feira até agora, tivemos 10 mortes aí causadas pela Covid-19. E, atualmente, temos 254 pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave, sendo que 147 desses 254 são Covid e 79 estão em UTI. Lembrando que nossas UTIs estão quase no limite aí de 75%, 74 e pouquinho, né? Pelo menos não, até sexta-feira, 74% de ocupação. Por isso, o Rio Preto acabou recuando para a fase laranja aí do Plano São Paulo. Lembrando que a partir de hoje, a partir das 8 horas da noite e durante toda a semana, o estado inteiro, incluindo o Rio Preto, está em lockdown a partir das 8 horas da noite, fase vermelha das 8 da noite às 6 da manhã de segunda a sexta e também aos finais de semana e feriados. Aí então só pode abrir mesmo comércio essencial para tentar conter aí a disseminação do coronavírus. Em todo o mundo já são 99.300.000 infectados, 2.130.000 mortes. Estados Unidos segue liderando aí esse ranking, 25 milhões de contaminados, 419.000 vítimas. E no Brasil, 8.844.000 infectados, 217.000 mortes. Tá aí os dados da Covid nesta segunda-feira. Vamos mudar de assunto porque, bom, todo mundo acompanhou aí nas redes sociais no fim de semana, né? Já viu a tragédia que foi envolvendo aí o Shopping Azul ali em cima da rodoviária, totalmente destruído por um incêndio na madrugada de sábado para o domingo e além do prejuízo material aí aos permissionários que perderam tudo, mercadorias, barracas, etc., o incêndio abalou ali a estrutura do prédio da rodoviária e também mexeu com o trânsito do local e também com o embarque e desembarque de passageiros ali da rodoviária, né? Vamos conferir os detalhes na reportagem. Na sequência, a gente repercute mais esse assunto. Vamos lá. O incêndio de grandes proporções no Shopping Azul, instalado no andar superior do terminal rodoviário de Rio Preto, destruiu as mais de 160 lojas que funcionavam no local e consumiu todas as mercadorias. O fogo começou por volta das 11 horas da noite do sábado. O Corpo de Bombeiros chegou ao local em poucos minutos. A Secretaria Municipal de Serviços Gerais, Defesa Civil, EMURB, SEMAI e Guarda Municipal deram suporte à operação. O SEMAI e uma usina da região enviaram um caminhão-pipa para ajudar no controle do fogo.
Com a queda de pilares e vigas, a tubulação ligada à caixa d'água foi rompida e os bombeiros não puderam utilizar parte dos hidrantes. O incêndio acabou de ser controlado no domingo pela manhã. As causas ainda estão sendo analisadas. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e engenheiros convidados pela Secretaria de Obras de Rio Preto constataram danos estruturais em parte da laje da cobertura do prédio da rodoviária. Houve comprometimento da rede elétrica e hidráulica e todo o prédio ficará interditado até que uma avaliação mais completa seja realizada. Na manhã desta segunda-feira, a rua Pedro Amaral permanecia interditada desde a Avenida Alberto Andaló até a Bernardino de Campos. A Guarda Municipal organizou o trânsito na região. Os pedestres também estão impedidos de passar por esse trecho da rua Pedro Amaral, que ainda oferece riscos. As empresas de transporte rodoviário tiveram que mudar a rotina da venda de bilhetes, do embarque e desembarque de passageiros. A operação foi improvisada na rua Pedro Amaral e os passageiros tiveram que aguardar os ônibus na calçada. Descemos do ônibus e aí, de repente, escutei falando que havia um incêndio aqui na rodoviária, que tinha tido. E assim nós ficamos aqui, que a gente achou um lugar mais seguro, né? E estamos aqui aguardando. Nos próximos dias, o terminal suburbano, que passou por reformas recentemente, será utilizado na nova operação. Os ônibus para cidades com até 100 quilômetros de distância de São José do Rio Preto utilizam as plataformas laterais. A parte central será utilizada para embarque e desembarque do transporte rodoviário. Segundo o presidente da EMURB, Rodrigo Juliano, funcionários da empresa estão disponíveis para orientar os passageiros. Embarques vão ser nas laterais e a parte central vai ser o embarque rodoviário. Hoje nós vamos terminar a sinalização dos embarques, então as pessoas que vão para o suburbano elas podem observar as 18 plataformas que vão ser organizadas nas partes externas. E na parte central nós vamos organizar os ônibus, fazer guichês provisórios juntamente às empresas para que eles possam vender passagem. Nesse momento é provisório essa situação, é o que nós podemos fazer para atender de imediato e tentar diminuir os problemas pela situação ocasionada. A orientação para quem vai usar o transporte rodoviário é comprar as passagens pela internet, já que a área em que ficavam os guichês está comprometida. Quem não tem internet pode comprar a passagem com os funcionários da empresa que estão no local. Desde a madrugada de sábado, um grupo da Prefeitura trabalha para auxiliar os permissionários do Shopping Azul e determinar as próximas ações. O projeto de reforma de todo o prédio do terminal rodoviário pode passar por adequações após o incêndio. As obras, que deveriam começar neste ano, têm orçamento total de R$11 milhões e o projeto já incluía melhorias na área reservada para as lojas do comércio ambulante. Bom, tá, então, gente, infelizmente a perda material foi total, mas pelo menos aí não tivemos perda de vidas humanas. Só para registrar aí, até comentava aqui, ontem, durante todo o dia, o cheiro de plástico, né, queimado muito forte no centro. O professor Zé Mário, engenheiro sanitarista aí da CETESB, mandou a seguinte mensagem: a combustão incompleta de plásticos, borrachas, tintas, tecidos, fios, equipamentos eletrônicos, que é o que era vendido ali, gera dioxinas e furanos, gases extremamente tóxicos, né? Então, ele recomendando aí o pessoal usar máscara ali, quem for trabalhar, tiver por perto, usar máscara, porque os gases gerados são tóxicos e a combustão incompleta desses resíduos pode perdurar horas, dias aí, o que expõe as estruturas ao calor e aumenta o risco de desabamento. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Coronel Lamin, da Defesa Civil, saber se abalou a estrutura do prédio ali. A imprensa já divulgou que sim, né? Uma perícia preliminar teria abalado ali a laje da rodoviária. Mas ainda sobre esse assunto, olha só, nós vamos conversar agora com o promotor Sérgio Clementino, doutor Clementino, que tem um inquérito em andamento já há muito tempo que apura a falta de alvará do Corpo de Bombeiros em prédios públicos. E me parece que não o prédio da rodoviária ali, dos ambulantes, é um desses prédios que não tinha alvará, mas vamos ver certinho com o doutor Clementino, que já está aqui no Zoom com a gente. Doutor, tudo bem? Me ouve legal? Olá, Alexandre. Sim, estou ouvindo. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigado por nos atender. Então, a primeira pergunta é justamente essa, doutor. No seu inquérito consta que o prédio da rodoviária ali do
do camelô ali do Shopping Azul não tem alvará de bombeiro, doutor? Exatamente, Alexandre. Nós temos um caso já em andamento há bastante tempo, né? Nós começamos esse caso, para você ter uma ideia, quando houve o incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Logo depois dele, nós fizemos um levantamento sobre os prédios públicos aqui em Rio Preto, né? Os prédios privados em Rio Preto sempre tiveram uma condição bastante satisfatória, uma minoria que eventualmente, às vezes, fica pontualmente sem o alvará do Corpo de Bombeiro, mas os prédios públicos eram um problema maior. Em relação aos prédios municipais, nós encontramos, na época, 110 prédios municipais irregulares em relação à vistoria do Corpo de Bombeiros. Nós instauramos um inquérito civil, começamos um trabalho para a regularização disso, para cobrar a Prefeitura. A Prefeitura até regularizou vários prédios, mas nunca regularizou todos os prédios. E aí nós ingressamos judicialmente, existe até condenação já transitada em julgado da Prefeitura. Atualmente, a gente está na discussão em relação às multas. Infelizmente, a Prefeitura opta principalmente por travar uma batalha judicial em relação a esse processo, quando, na verdade, o ideal seria criar uma rotina de regularização desse alvará de Corpo de Bombeiros, porque isso é algo essencial, é fundamental, é algo que tem que ser feito com toda a frequência. Dentro desse processo, a gente estava fazendo um levantamento. Em setembro de 2014, a Prefeitura conseguiu o alvará de Corpo de Bombeiros para o prédio do terminal rodoviário. Porém, ele tinha validade de 3 anos, ele venceu em 2017. E desde então ele não foi renovado. Sendo que, como eu disse, deveria haver uma rotina de renovação dessas vistorias, até porque elas têm um tempo delimitado, né? Então, agora nós estamos instaurando um inquérito civil específico para essa questão do incêndio, para esse fato do incêndio. A gente pretende apurar essa ausência do alvará do Corpo de Bombeiro em relação ao terminal urbano, né? As responsabilidades por isso e pelo incêndio e suas consequências, e também essa questão em relação à rodoviária, que agora está interditada. Há uma possibilidade que ela fique interditada, né? Isso a gente ainda vai verificar com a Defesa Civil, principalmente, com a perícia, e a Prefeitura tem que apresentar alternativas. O terminal rodoviário é um equipamento essencial para a população, um equipamento essencial para a cidade. Não se imagina uma cidade sem um terminal rodoviário. O terminal rodoviário de Rio Preto já é aquém das suas necessidades. Agora nós temos uma situação de interdição. Então, também isso vai ser abordado nesse inquérito civil que foi instaurado hoje, Alexandre. Legal. Bom, doutor, várias perguntas aqui. Então, não tem o alvará. O que isso implica ou agrava a situação? Aí, isso pode recair responsabilidade sobre algum agente público? Enfim, qual que é a consequência disso? Pode sim, Alexandre. Nós ainda estamos levantando essas situações. O alvará, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, atualmente certificado de licença do Corpo de Bombeiros, CLCB, ele existe para que, quando ele é emitido, o bombeiro faz uma vistoria no local e vê se o local está adequado, tanto para evitar situações como essa, como para facilitar o combate a um eventual incêndio, evasão de pessoas, enfim, tudo mais. Quando isso é abandonado, isso pode, a gente não diz que aconteceu, né, porque ainda depende da perícia, mas isso pode levar à facilitação de situações como essa. Então, além da responsabilidade administrativa da falta do alvará, também pode levar a uma responsabilidade civil e mesmo criminal se essa ausência tiver uma ligação direta, um nexo causal direto com a ocorrência do incêndio. Lembrando, Alexandre, que a existência desse alvará, né, a regularidade desse alvará, ela é uma exigência legal. No caso do terminal urbano, além dessa exigência legal, existe também uma condenação judicial. A Prefeitura já foi condenada por isso. Então, o que aumenta bastante a responsabilidade. O ideal é que a gente nem precisasse ter uma ação do Ministério Público, um processo na Justiça. Mas, além de ter o processo na Justiça, ainda nós temos hoje vários prédios municipais sem a regularidade do Corpo de Bombeiro. Doutor, não sei, o senhor deve saber, o que o bombeiro leva em consideração ao fazer esse auto de vistoria e por que a Prefeitura não regulariza? É difícil, é custoso, é algum problema regularizar, ter o vistoria? Não é só cumprir as normas ali que o bombeiro
que o bombeiro pede? Qual que é o entrave? Quando nós começamos esse trabalho, Alexandre, havia um problema na lei estadual, porque o corpo de a prefeitura, cabia à prefeitura fazer a cobrança dessa regularidade. O corpo de bombeiros só fazia a vistoria, mas quem emitia a licença era a prefeitura. E a prefeitura simplesmente não fazia isso em relação aos seus prédios municipais. Por isso essa diferença entre os prédios da iniciativa privada e os prédios públicos. Houve uma alteração nessa lei, o próprio Corpo de Bombeiros hoje, até por isso que mudou o nome, né? O Corpo de Bombeiros que emite o certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Nós vamos verificar por que esse prédio tão importante estava sem o certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Mas, independente disso, há essa responsabilidade da prefeitura por 2 ângulos, inclusive, né? Por ser a proprietária do bem e por ser quem cabe fiscalizar também vistorias de Corpo de Bombeiro, né? Licenças em geral. Então, até por isso que o Ministério Público entrou na história na época, porque a gente percebeu que, em relação aos prédios públicos, simplesmente deixava-se de lado, só se fazia a cobrança em relação aos prédios privados. Mas, eu repito, né, nós travamos uma batalha na Justiça e ainda hoje, mesmo com multas aplicadas, nós já temos multas sendo cobradas, mesmo assim, a gente ainda tem essa omissão em relação a esse problema no município de Rio Preto. O senhor já notificou a prefeitura desse inquérito novo que o senhor abriu? Já conversou extraoficialmente com alguém da prefeitura para tentar obter alguma informação, doutor? Ou não, ainda tem os prazos aí, tudo no seu ainda trâmite? Não, Alexandre. Hoje nós passamos o dia fazendo esse levantamento do que a gente já tinha, né? O que já constava nesses processos que a gente tinha em andamento. A gente tem um outro inquérito civil especificamente sobre acessibilidade no prédio do terminal urbano também, então a gente fez um levantamento nisso tudo e, paralelo a isso, o registro, né? a instauração aí formalmente desse inquérito civil. Terminamos agora há pouco. Agora a gente entra na fase de expedir as notificações, a gente vai buscar informações com a prefeitura, evidentemente, com o AIMURB também, né, que administra o terminal, e também com o Corpo de Bombeiros, sobre toda a operação que foi feita, o que foi encontrado, a Defesa Civil em relação a essas questões de interdição. Vamos verificar com a CETESB também se houve algum risco de contaminação. O Corpo de Bombeiros geralmente usa muita água, essa água ela acaba indo aí ali não é muito longe do Rio Preto, né? Ela pode ter ido para o Rio Preto, levando resíduos do incêndio. Enfim, vamos abordar todas essas questões e também já cobrar providências. O que vai ser feito, né? Nós vamos ter o incêndio detalhado tecnicamente. E aí, o que vai ser feito em relação a isso? Muito bom. Doutor, a questão dos alvarás, além do prédio da rodoviária, quais outros grandes imóveis públicos aí, ou prédios públicos, que consta no inquérito do senhor que não tem o alvará do Corpo de Bombeiros? O senhor se lembra, sim? Dá para citar alguns? Pois não. Na época, Alexandre, a gente tinha várias UBS, várias escolas, creche, prédios administrativos, e de prédios maiores assim, a gente tinha o terminal rodoviário e o Mercadão Municipal, né? Aquela reforma que está sendo feita no Mercadão, ela também decorre de um inquérito civil do Ministério Público, que a gente está exigindo principalmente lá, acessibilidade, e sem acessibilidade ele acabou que não teve, né? Alvará do Corpo de Bombeiros, e para fazer acessibilidade precisava de providência muito grande, e acabou optando por fazer a reforma grande que está sendo feita, né? Mas você vê que são prédios grandes, né? Que têm ainda esses problemas, e muitos prédios menores também, mas que também são equipamentos importantes para a população. Legal. Doutor, só para a gente já ir concluindo aqui, num primeiro momento ali, até os próprios bombeiros postaram em redes sociais ou em mensagens, não sei ao certo, eu vi muita coisa aí, que tiveram dificuldades ali de usar o hidrante do próprio Mercadão, depois do Mercadão, do terminal, desculpa, depois o próprio AIMURB veio e disse que não, porque o fogo derreteu o cano e caiu. Isso também pode ser apurado no inquérito, aí uma falha no sistema de hidrante ali, de combate ao incêndio? Sim, Alexandre, nós estamos pedindo informações para o bombeiro justamente também por essa questão, e isso ressalta a importância do auto-vistoria do Corpo de Bombeiros, porque quando o bombeiro faz a vistoria, ele já verifica essas questões. Se, por exemplo, um encanamento de combate ao incêndio... Não pode ser de plástico, né? Por aquele lugar.
por aquele lugar que ele está passando, se ali ele tem risco de ser inutilizado durante o incêndio. Então, o bombeiro já faz essa vistoria técnica justamente para, se for o caso, solicitar adequações em relação a isso. Então, essa informação aí, que evidentemente precisa ser melhor apurada, ela pode ser um indício de que a falta do alvará do Corpo de Bombeiro possa ter trazido um prejuízo, se não para a ocorrência do incêndio, pelo menos um prejuízo no momento do combate ao incêndio. Muito bom. Doutor, causa do incêndio já tem alguma informação? O senhor obteve alguma informação junto à perícia e tal? Sabe se foi espontâneo, alguma coisa criminosa, como já se falou em redes sociais? Enfim, claro, tudo tem que ser apurado certinho. E a causa disso, o Ministério Público também acompanha? Sim, a gente vai acompanhar, né, até porque a causa faz parte de toda a apuração, mas a gente ainda não tem informações concretas não, Alexandre, só especulações mesmo que estão circulando, que a gente não vai levar em conta. Nós vamos, em relação a isso, nós vamos pedir uma cópia do laudo pericial e acompanhar a conclusão da perícia. Tá certo, gente. Tá aí o doutor Sérgio Clementino, promotor aí, que já tem esse inquérito que apurava a falta de alvará, agora um novo inquérito para apurar aí, então, responsabilidades nesse episódio lamentável, mas, repito, como disse, pelo menos não perdemos vidas. Doutor, algo mais sobre isso? É isso aí, né? A gente só tem a lamentar uma tragédia como essa, né, Alexandre? Como você disse, felizmente não teve vítimas, não teve perda de vidas, mas temos centenas de famílias aí numa situação muito difícil. Mesmo sem a perda de vidas, as consequências desse fato, elas serão bastante graves para muita gente na cidade, né, Alexandre? Sem dúvida nenhuma. Torcer aí para que todos recuperem os bens materiais. Doutor, rapidinho, só mudando de assunto, semana passada a gente teve o início da vacinação em Rio Preto e no país todo a gente acompanhou vários casos de gente furando fila para tomar vacina. Eu sei que o senhor também está acompanhando esse caso. Alguma informação relevante sobre isso? Alguma notícia de fura-fila em Rio Preto da vacina? Que tristeza, né, ver isso Brasil afora, né, Alexandre? Infelizmente, né, nossa sociedade ainda com esse tipo de amigos do rei. Nós tivemos informações aqui de especulações, de pressões dentro da Funfarm, do HB, mas a diretoria do HB, da Funfarm, foi com um pulso bastante firme, né? Estabeleceu critérios bastante objetivos e tem seguido esses critérios. A gente está acompanhando, sempre conversando com eles, né? Até nos colocamos à disposição se precisar alguma medida mais firme, né, por parte do Ministério Público, mas aparentemente está caminhando bem, não só no HB, como no município de Rio Preto, de uma maneira geral. Né? Porque até o doutor Aldenes, na live de sexta-feira, relatou pressões aí de instituições, etc., cobrando dele a vacina. Ele falou, não vou dar, não posso, não vou ser preso por causa disso, né? Tá certo, doutor. Obrigado aí, bom trabalho e qualquer novidade estamos à disposição. Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço a você e a todos os espectadores aí da TV Câmara. Tá certo, tá aí o doutor Sérgio Clementino, gente, falando aqui com a gente sobre questão aí do Shopping dos Ambulantes, o Shopping Azul lá, o famoso Shopping Azul. Para quem não lembra, é mais novo, o camelô antigamente, há uns 10, 12, 15 anos atrás, funcionava ali na Praça Dom José Marcondes, né? E era coberto todo com lona azul, por isso virou popularmente conhecido como Shopping Azul, aí nome que foi adotado depois, quando, ainda na segunda gestão do prefeito Edinho Araújo, os ambulantes retirados ali da Dom José Marcondes, foram para o primeiro andar da rodoviária e agora chegou aí ao fim a trajetória do Shopping Azul. Vamos ver se vai voltar, se não vai. Daqui a pouquinho a gente conversa com o pessoal da Defesa Civil para saber o que aconteceu, o que vai ser feito ali do prédio, se vai ser necessária a reforma, não vai, se vai demolir, porque como o fogo foi muito forte, os relatos aí dão conta que a estrutura, vigas de concreto, ferro, teriam sido abalados com o calor do incêndio. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos conferir agora as informações do tempo aí com o professor Zé Mário, a gente volta na sequência. Bom dia, boa tarde, boa noite e um excelente ar para todos nós.
segunda-feira, 25 de janeiro, em São José do Rio Preto. Às 11 horas da manhã, no Aeroporto Estadual Professor Heriberto Manuel Reino, temperatura de 30 graus, umidade relativa do ar em 45% e ventos do quadrante nordeste com velocidade de 7 km por hora. Qualidade do ar moderada, com poucas irritações ao sistema respiratório humano. Os modelos meteorológicos indicam para a tarde a temperatura máxima de 33 graus. O ar deverá permanecer seco no período da tarde, com a umidade mínima variando entre 30% e 40%, abaixo do ideal de 60%, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Nos últimos 3 dias, não houve chuvas na nossa cidade. Para o dia de hoje, a meteorologia prevê a possibilidade de chuva com volume acumulado de 3 milímetros, correspondentes a 3 litros de água por metro quadrado. Para amanhã, terça-feira, a temperatura máxima deverá atingir 34 graus. A umidade mínima deverá permanecer entre 30% e 40%, abaixo do ideal de 60%, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Há expectativa de chuvas para o dia de amanhã, com volume acumulado de 7 milímetros, correspondentes a 7 litros de água por metro quadrado. O sol deverá nascer por volta das 5 horas e 56 minutos e deverá se pôr por volta das 19 horas e 3 minutos, perfazendo um período de mais de 13 horas de intensa insolação no noroeste paulista. A radiação ultravioleta poderá atingir valores extremos, prejudiciais à saúde das pessoas. As autoridades sanitárias recomendam evitar a exposição prolongada ao sol, evitar a realização de esforços físicos pesados ao ar livre e, principalmente, evitar as aglomerações, pois estamos na pandemia da Covid-19, doença que no Brasil já matou cerca de mais de 217 mil pessoas e que diariamente leva a óbito cerca de mais outras 1.000 pessoas. Prevenir é melhor que remediar. Ok, tá? Então, gente, professor Zé Mário de Andrade. Bom, agora sim, como eu falei, ainda sobre o incêndio aí lá no piso superior da rodoviária, no Shopping Azul e os seus desdobramentos. Vamos conversar agora com o coordenador da Defesa Civil aqui de Rio Preto, Coronel Carlos Lamin, está aqui no Zoom com a gente. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, Alexandre? Como é que você vai? Tudo jóia. Obrigado por nos atender mais uma vez, Coronel. Bom, vamos lá, o que o senhor pode falar do incêndio? Já sabe as causas, a estrutura do prédio, como é que está, Coronel? E o trabalho de rescaldo, o que o senhor pode dizer aí para a população? Bom, vamos lá. Vamos fazer uma narrativa aí descrevendo o tempo, né? Então, essa ocorrência, ela se iniciou ainda no sábado, por volta das 23h15, quando foi acionada a guarnição de bombeiros. Em seguida, também nós fomos acionados, fomos para até o local e, a partir dali, começamos a acompanhar tanto as ações dos bombeiros quanto mobilizar o apoio, porque haveria ali uma grande necessidade de suprimentos de água e somente as viaturas não seriam suficientes dos bombeiros. Então, começamos a mobilizar ali o SEMAI, Secretaria de Serviços Gerais, e também, devido ao nosso comitê de gestor de prevenção e combate a incêndio a queimadas, nós temos os parceiros ali, a usina Cófico, que é nossa parceira, também foi acionada e gentilmente forneceu 3 caminhões de água, né? Ficaram aí durante a noite. Então, também nós fomos conversando com o prefeito Edinho durante todo o decorrer da noite, aí entramos na madrugada conversando, até orientei que estava com muita chama, muita fumaça tóxica também, devido à grande quantidade de plásticos no local, dizendo que eu manteria informado do transcorrer ali de todas as ações. Então, logo pela manhã, o Edinho montou aí uma comissão técnica de avaliação das estruturas do prédio,
por volta das 11 horas, nós entramos na área sinistrada com a segurança toda, com a liberação dos bombeiros e acompanhamento também do comandante do local dos bombeiros, e também engenheiros civis de uma empresa privada que está apoiando. E após uma análise preliminar, nós vimos que os pilares que sustentam ali a cobertura, alguns deles estão deformados devido à ação do incêndio. E uns não suportaram e ruíram onde a laje, né, o primeiro módulo da laje do teto, ela cedeu. Houve ali um colapso estrutural. Felizmente, né, os bombeiros não estavam ali combatendo, o que poderia causar um acidente grave aí. Então, assim que saímos do prédio, decidimos por interditar todo o terminal para que obras de engenharia comecem a ser trabalhadas, projetos, como serão recuperados esses pilares, para que depois a prefeitura possa desencadear todo o processo aí de compra para execução e recuperação do prédio. Há a possibilidade segundo essa análise preliminar, de recuperar esses pilares para que voltem às atividades normais ali do local. E refazer essa parte também que houve o colapso, né? Que a estrutura cedeu, vai ter que ser feita uma nova. Dá para recuperar ali, coronel? Não é necessário uma demolição de parte ou do terminal inteiro ali, pelo menos da parte atingida? O que está sendo considerado até agora, Alexandre, é a demolição da caixa d'água, porque houve uma inclinação nessa caixa d'água e talvez seja melhor a gente demolir essa caixa d'água, que tem um pilar bem embaixo dela, né? Entre a primeira e a segunda laje, que sustenta praticamente essa caixa d'água. E esse pilar está bastante deformado. Então, talvez, e com isso, né, com essa deformação, a caixa d'água inclinou um pouco. Então, os técnicos estão avaliando que seja mais razoável demolir essa caixa d'água do que recuperá-la. E aí se faria uma outra caixa d'água dentro do perímetro ali do terminal, para que possa abastecer o consumo e também os sistemas de combate a incêndio. Mas o prédio em si ali, como um todo, a parte atingida, não houve abalo de estrutura? Não, sim, houve, tanto é que foi necessária a interdição. Houve um abalo, sim. Sim. Por isso que se fez necessária a interdição para garantir a segurança, né, das pessoas, dos usuários ali, e somente entram os técnicos, né, e o pessoal que vai daqui para frente vai fazer a remoção dos entulhos para que uma análise mais aprofundada possa ser feita. Perfeito. A causa do incêndio, coronel, alguma suspeita, alguma pista, algum indício já da onde pode ter surgido esse fogo, um curto-circuito ou até uma ação criminosa, não sei, algum indicativo até o momento? Eu descartaria a ação criminosa porque havia guardas no local. Houve uma tentativa de combate ao princípio das chamas pelos guardas, né? Tem um guarda tanto no piso do Shopping Azul quanto no piso térreo, no piso de entrada. Então, eu descartaria essa causa aí criminosa, com poucas chances, né? Com poucas chances de ser devido à presença de guardas no local. Ok. Qual é a suspeita, então? Um curto-circuito, talvez? Algum... Pela experiência e estatística, 80% dos incêndios em prédios, edificações, tem como causa primária problemas nas instalações elétricas. Uhum. Agora, hoje, a perícia, ela que é responsável por emitir o laudo e tentar chegar a uma conclusão, ela encerrou o seu trabalho, liberando o sítio para que entre profissionais, né, para fazer essa limpeza, remoção.
e ela deve retornar depois que essa laje que cedeu for removida, para ela continue complementando o seu laudo, porque ela não teve acesso, né? Bem como não teve acesso também os bombeiros para combater o incêndio. Então, quem passa lá ao lado vai ver uma fumaça intermitente saindo. É porque é o local onde a laje cedeu e não tem acesso para combate por meio da água. Ok. Coronel, houve um relato aí, pelo menos em redes sociais, circulou que os bombeiros tiveram dificuldade no uso de hidrantes. Depois a IMURB divulgou que realmente eles foram abalados pelo incêndio. O que o senhor pode dizer para a gente sobre isso? Justamente. Havia sistema de combate a incêndio, inclusive a própria empresa terceirizada que está lá fazendo a reforma do terminal urbano testou esse sistema de hidrante, porque ela foi contratada para isso, estava em funcionamento. Só que, como eu disse, essa laje que caiu, ela eliminou o sistema porque rompeu a tubulação. Mas, de qualquer forma, o bombeiro ele não utiliza esse sistema. Esse sistema é para a brigada de incêndio utilizar. A brigada de incêndio do local, da atividade. O bombeiro chega com todo o seu suporte, o seu recurso, para o uso da água dos caminhões. O que a nossa preocupação e a preocupação dos bombeiros é o suprimento de água. Então, isso a gente já tem notado, e não só nesse, mas como todos os demais incêndios, a rápida mobilização para suporte, suprimento, reposição de água nos caminhões de bombeiro. Então, como o SEMAI, como eu disse, o SEMAI, o PIPA da própria Secretaria de Serviços Gerais e outros parceiros aí da iniciativa privada, eles é que fazem, né, esse processo de abastecimento dos caminhões e vão e utilizam dos hidrantes públicos ou mesmo ali da represa, né, que é um manancial, para succionar a água para dentro dos seus caminhões e voltam para o local para abastecer os caminhões do bombeiro, que tem aquela bomba, né, uma bomba de recalque, que nós chamamos, que vai impulsionar a água para que ela seja ejetada até os focos de incêndio. Legal, Coronel. Estou conversando com o Coronel Carlos Lamin, coordenador da Defesa Civil de Rio Preto. Coronel, o senhor, com a sua experiência, considera que pode ter havido alguma falha no combate inicial a esse incêndio pela brigada ou pelo vigilante que estava ali? A gente sabe que não um incêndio começa em grandes proporções. Houve, talvez, ali uma falha nesse primeiro combate? De forma alguma. Eu creio que até os guardas, eles foram até muito corajosos por tentar ter uma iniciativa de combater... Muito inflamável ali, né? Justamente, esse é o ponto. A velocidade de propagação é muito grande. Então, na questão de segurança pessoal deles, eles tentaram, né, utilizar os extintores, que são os equipamentos portáteis mais rápidos de se utilizar. Não foi suficiente, a propagação ela ocorre muito rápida e violenta, né? É muito plástico, madeirite, tudo tecido. Então, eles, na consciência, acharam por bem mais segurar as suas vidas, né? Que eu acho que foi acertada a decisão deles após a tentativa frustrada, e deixaram e acionaram os bombeiros, né? Fizeram o correto. Então, a gente observa que os procedimentos, tanto da empresa, né, local, quanto depois desencadeando os demais órgãos aí, não houve nenhuma falha. Realmente é um incêndio difícil, devido à grande carga de incêndio do local, o difícil acesso também do local, o horário, né, a madrugada também é outra circunstância aí agravante. Apesar de tudo isso, não tivemos vítimas, né? As vítimas, Sim. infelizmente, são vítimas de patrimônio
mas tudo que se pode recuperar. Sem dúvida. Coronel, para a gente concluir, conversei há pouco aí com o promotor Sérgio Clementino, ele inclusive disse que já tinha um inquérito cobrando o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros que não tinha ali no terminal da rodoviária. O senhor tem conhecimento disso? Claro, não é atribuição do senhor isso, mas o senhor aí, enquanto coordenador da Defesa Civil, isso influencia, não influencia? Queria a opinião do senhor. Não, eu tenho conhecimento, sempre houve o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros ali, né, o chamado AVCB. Justamente agora, por um pedido, uma orientação, uma exigência dos bombeiros, esse sistema de hidrante estava sendo ampliado ali para o terminal interurbano. E por isso que eu falei no início que o sistema tinha sido ensaiado na semana passada, porque o processo já vinha de renovação, já vinha em andamento, contato com o próprio comandante de bombeiros, nós tivemos lá o mês passado, procurando saber se haveria mais outra exigência para ser feita além dessa, porque essa já estava sendo feita, então estava no processo de renovação desse AVCB. Então, acredito que por essas próximas semanas a vistoria dos bombeiros já estaria sendo feita lá e a gente estaria buscando renovar esse AVCB. Tá certo. Agora, para a gente concluir, Coronel, o senhor sabe o que é o destino ali? O camelô volta para aquele piso superior no futuro? Outro lugar o prefeito vai procurar? Eu sei que também não é a área do senhor aí, mas o senhor deve estar por dentro de tudo. Sabe o que vai ser dessas 160 e poucas famílias? Vão ser alocadas em algum local provisoriamente? O que o senhor pode dizer para a gente? Bom, essa é acho que a principal preocupação do prefeito Edinho é dar suporte para as famílias, né? Parece-me que são mais de 300 famílias. Já houve contato do prefeito com autoridades aí do governo do estado, estão sendo feitas tratativas, o secretário Jorge é que está liderando isso. Eu acredito que está bem encaminhada essa questão, mas eu pediria a gentileza de você estar consultando o Jorge, ele é que tem mais informações, poderia te ajudar melhor e também o seu público. Perfeito, Coronel. Quero agradecer demais o senhor, parabenizar mais uma vez pelo trabalho. A gente sabe que a Defesa Civil foi das primeiras a chegar ali. Estava acompanhando, inclusive, o Eude está aqui, acho que fez umas imagens lá, né, Eude? Estava passando, por acaso, ali pelo centro, as imagens que a gente mostrou aí do nosso cinegrafista. Obrigado, viu, Coronel? Disponham sempre, viu? Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês na Câmara. Obrigado, estamos sempre à disposição aí, levar informação à população. Alguns registros apenas aqui sobre o coronel, o que ele disse também, a questão do desenvolvimento econômico, inclusive é motivo aí de cobrança dos vereadores, o vereador João Paulo Rilo, inclusive, pedindo aí que o Banco do Povo dê suporte aos financiamento, refinanciamento aí para aquisição de reposição do estoque, mercadoria, enfim, desse pessoal que perdeu tudo. E está chegando a informação aqui que talvez o local aí avaliado para a instalação dos ambulantes seja voltar para a Praça Dom José Marcondes aqui no centro de Rio Preto, enquanto não acaba ali, enfim, eles não possam se reinstalar no piso superior da rodoviária, se é que isso vai voltar a acontecer. Vamos ver se amanhã o secretário Jorge fala aqui com a gente sobre o futuro desses ambulantes. É isso aí. Outra informação importante aqui que eu acabei de receber, olha só, que a Secretaria de Saúde informou que vai receber 6.900 doses da vacina Oxford AstraZeneca, com previsão de chegada a Rio Preto ainda esta semana. O Comitê de Enfrentamento se reunirá para definir como as doses serão aplicadas entre os grupos prioritários dessa etapa.
A Secretaria informa ainda que nos 2 primeiros dias de campanha de imunização contra a Covid, né, quinta e sexta da semana passada, as primeiras doses que o município recebeu, 2.232 profissionais de saúde que atuam na linha de frente foram vacinados. Lembrando que 6.900 doses dá para imunizar 3.450 pessoas, já que cada imunizado aí recebe 2 doses. É isso aí. Temos aqui também, inclusive a gente tem aí, recebendo também tinha até esquecido aqui, uma manifestação do prefeito Edinho Araújo falando da tragédia aí do Shopping Azul. Vamos conferir o que disse o prefeito. Reitero a minha solidariedade a todos os permissionários do Shopping Azul e familiares e trabalhadores por este incêndio de grandes proporções. Um grupo de trabalho da Prefeitura, desde a madrugada de sábado e durante todo o domingo, esteve reunidos, diagnosticando, para que nós possamos enfrentar todas as questões que decorrem deste incêndio. Contactamos com o vice-governador Rodrigo Garcia, ele solidário, imediatamente me colocou em contato com o secretário estadual de Desenvolvimento, o Bruno, que está no lugar da Patrícia Ellen, e nós já estamos em tratativas, visando linhas de financiamento que possam atender esta demanda neste momento. O local do antigo terminal já está sendo utilizado para o embarque e desembarque de pessoas. Nós estamos fazendo o levantamento com relação às opções de áreas onde podemos de novo instalar os nossos permissionários. Portanto, é uma ação conjunta que nós estamos desenvolvendo no sentido de que tudo volte à normalidade o mais rapidamente possível. Buscando uma solução, o ano começando aí com um problemaço para o prefeito resolver. E só registrar também, recebi a mensagem aqui, o Ministério Público deu parecer favorável, o Ministério Público tem analisado aí as contas. Como foi uma eleição atípica, já em novembro, posse 1º de janeiro, os vereadores acabaram tomando posse sem que o Ministério Público tenha aprovado ou reprovado as contas. E, como isso está acontecendo, hoje o MP deu parecer favorável aí à aprovação das contas dos vereadores Pedro Roberto, que foi eleito presidente da Câmara, atual presidente da Câmara, e o vereador Francisco Júnior também, pareceres favoráveis aí à aprovação pela Justiça Eleitoral. Vamos ver se amanhã também o promotor eleitoral Carlos Romani fala com a gente sobre aí a análise das contas dos vereadores. Vamos avançar aqui, porque amanhã, então, inclusive, terça-feira, teremos a primeira sessão ordinária de 2021 e, consequentemente, dessa legislatura. Nenhum projeto na pauta, apenas a composição das comissões permanentes da Casa. Vamos conferir aí na reportagem. Não tem ordem do dia aí? Então tá bom. Beleza. Então, mais ou menos isso aí o que eu disse. Amanhã, então, a partir das 5 horas, a primeira sessão ordinária de 2021, a composição das comissões permanentes da Câmara. São 23 comissões, incluindo o Conselho de Ética da Câmara Municipal. Então, a primeira sessão aí destinada a isso. É isso aí, gente. Então, a gente encerra assim o informativo Coronavírus desta segunda-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eduardo Farias, do controle mestre Marcos Simal, o GC do Renato Foque e a operação do áudio do Flávio Furlaneto. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite. Daqui a pouquinho está nas nossas redes sociais lá também. Acesse o nosso canal no YouTube, no Facebook. Tá tudo lá. A gente volta amanhã a partir das 4 horas da tarde com mais informações para você. E hoje, 25 de janeiro, aniversário da nossa capital, São Paulo, 467 anos. A gente termina com uma das muitas músicas que homenageiam aí essa grande cidade que é São Paulo. Vamos lá.